Entrevistas são modos de interagir com os participantes de uma pesquisa em que eles têm maior liberdade para expressar suas experiências sobre o possível tema de interesse, né, para a pesquisa. É, Através, né, das entrevistas, o pesquisador pode ter acesso a detalhes que dificilmente podem ser obtidos por meio de um questionário fechado, por exemplo. Por meio de um questionário fechado, é possível obter informações sobre uma amostra muito grande, facilitando generalizações estatísticas, né? Por outro lado, né, através das entrevistas, que tradicionalmente ocorrem face a face, mas que atualmente, por conta da pandemia, tem sido mais comum, né, a realização de entrevistas por telefone, e-mail, videochamadas, por aplicativos diversos, etc. Eu ainda prefiro as entrevistas face a face, né? Mas, independente do meio usado, pelo fato de as entrevistas possibilitarem a construção de relatos aprofundados, o tratamento desse material pode levar mais tempo e, desse modo, recomendável é que as amostras sejam menores. As pesquisas que lidam, né, com as entrevistas possuem, em geral, entre 10 a 30 participantes, né? Então, a opção por questionários ou entrevistas depende da intenção do pesquisador. Se a intenção é generalizar algo para todos os professores do ensino médio, todas as disciplinas de uma cidade, de um estado ou de um país, então uma população muito grande. É possível que o pesquisador precise obter uma amostra representativa, né? Há ferramentas estatísticas para isso. Porém, se o pesquisador quiser um trabalho, né, sobre história da ciência, reconstruindo a trajetória de um antigo pesquisador que teve, né, uma grande contribuição aí, em algum contexto, então possivelmente a amostra não será tão grande, né? A amostra de pessoas, né? Porque também poderá haver amostra de documentos. A amostra de pessoas talvez inclua alguns familiares do pesquisador, ex-alunos e ex-colegas. Será bem mais tranquilo usar as entrevistas. Ou ainda, se o pesquisador quiser investigar os inícios de uma instituição, né, de uma escola, então talvez inclua entrevistas com os atores pioneiros da instituição, as pessoas que estiveram lá quando a instituição nasceu, algo assim. Em 2007, eu apliquei um questionário com questões fechadas e com questões abertas em uma escola de Macapá para conhecer as posições dos alunos da escola sobre as origens das espécies. Eu queria saber, né, se os alunos se aproximavam mais do criacionismo, do evolucionismo e assim por diante. Foram mais de 150 alunos que responderam ao questionário, né? Porém, a escola tinha apenas 3 ou 4 professores de biologia, nos quais eu estava mais interessado nessa pesquisa, né? Então, não havia desculpas para não fazer boas entrevistas com esses professores, tá? E, além disso, após a aplicação, né, dos questionários que me trouxeram dados quantitativos, eu notei que alguns casos se destacavam por alguma razão, de modo que veio a possibilidade de marcar entrevistas para maiores detalhes, especificamente com essas pessoas. Por exemplo, alguns alunos, né, de toda a amostra que demonstraram conhecer bastante a teoria da evolução, mas que eram criacionistas, né? Então veio a curiosidade por conhecer melhor esses casos por meio de entrevistas. Bom, na literatura sobre entrevistas é comum considerar 3 tipos gerais: as entrevistas diretivas ou estruturadas, em que o pesquisador já vai com um roteiro e praticamente todas as perguntas já formuladas, ele tenta seguir, né, esse roteiro. Nas entrevistas não diretivas ou não estruturadas, o pesquisador vai fazendo perguntas no decorrer da própria conversa
E, embora o pesquisador tenha consciência do que quer, não tem as perguntas previamente formuladas. Então, cada entrevista começa e termina de modos totalmente diferentes, em um tipo intermediário híbrido de entrevista semi-diretiva, né, em que algumas perguntas são formuladas previamente, né, e outras são feitas durante a entrevista. Cada tipo tem, né, as suas vantagens e desvantagens. Nessa aula, vou focar nas entrevistas não diretivas, ou seja, sem perguntas formuladas previamente, né, por ser um tipo de entrevista mais complexo. As entrevistas diretivas estruturadas tendem a ser mais rápidas, né? Como o pesquisador vai abordar especificamente alguns assuntos previstos, então o entrevistado terá pouca liberdade para se expressar sobre outros temas que não foram imaginados pelo pesquisador. Mas isso vai depender das características dos entrevistados e da profundidade dos conhecimentos deles sobre o tema. Eu já realizei entrevistas diretivas que superaram, né, as 3 horas de duração, divididas em 2 partes. Isso porque o meu entrevistado, né, nesse caso o ambientalista Paulo Neme, conhecia muito bem os temas colocados e parecia estar bem à vontade para se expressar sobre eles, tá? Então, se você tem menos tempo para a pesquisa e uma quantidade maior de entrevistados, talvez as entrevistas diretivas sejam mais adequadas. Porém, existe a possibilidade de as suas perguntas serem mal formuladas e de você perder coisas importantes que o entrevistado poderia dizer, mas que foram censuradas pelo seu roteiro, né? Já nas entrevistas não diretivas, os temas da pesquisa vão surgindo espontaneamente no discurso do entrevistado, na maioria das vezes, sem serem explicitamente solicitados pelo pesquisador, tá? Uma coisa que algumas pessoas podem considerar como desvantagem é que o entrevistado, né, tendo muita liberdade para se expressar, poderá cometer algo que as pessoas chamarão de desvio de assunto. Mas o que no início, né, pode ser considerado um desvio de assunto, depois pode se mostrar extremamente importante para a pesquisa. Além disso, as entrevistas não diretivas requerem mais tempo, porque talvez as entrevistas sejam mais longas e precisarão de mais tempo, né, para a transcrição e análise. Mas tanto o entrevistado quanto o pesquisador sentem-se mais à vontade, né, para o momento. Por exemplo, quando eu disse que nas entrevistas não diretivas cada uma termina e começa de um modo totalmente diferente, na minha tese eu realizei umas 12 entrevistas. Uma delas começou com uma situação em que o meu entrevistado, como eu disse, o ambientalista Paulo Neme, responsável por uma reserva particular do patrimônio natural, ele estava cuidando de uma preguiça acidentada. Então ele começou me relatando isso, o que me ajudou muito a reduzir a tensão do momento. Essa foi a primeira entrevista, né, da minha tese. Essa entrevista foi organizada de modo a ser diretiva, mas acabou por ser semi-diretiva porque o meu entrevistado, Paulo Neme, tinha bastante domínio do que dizia e acabava por navegar por assuntos não previstos, né, mas que chamaram a minha atenção e acabaram por ser muito relevantes para a tese, né? A outra entrevista, já não diretiva, começou com a minha entrevistada, né, falando sobre as orquídeas. E uma terceira começou falando sobre as péssimas condições de saneamento da cidade. Todos esses colaboradores que eu mencionei, ao final das entrevistas, eles falaram sobre os temas que eu queria e muito mais. Todos eles no passado haviam morado numa vila criada e mantida por uma antiga mineradora chamada Icome,
Durante o tempo em que a vila era mantida pela mineradora, a qualidade de vida era tida como excelente. Após a saída da mineradora, a vila passou para o poder público e a qualidade de vida desabou, né? Eu queria saber sobre o período da mineradora. Na maioria das conversas, eles começavam lamentando a atual situação da vila, sem que eu perguntasse sobre isso. No início, né, eu pensei que fosse um desvio de assunto, já que eu queria saber como as coisas eram no período da mineradora. Mas as reclamações sobre a atual situação da vila me serviram como oportunidade para que eles falassem sobre a situação da vila no passado, na época da mineradora, né? De modo comparativo. E assim todos acabaram, né, compartilhando relatos muito ricos sobre a história da vila. Eu não tinha perguntas religiosamente formuladas, mas sabia o que queria, né? Então, quando eles chegavam espontaneamente a um tema de interesse, eu, na maioria das vezes, pedia apenas mais detalhes, sem tanta imposição sobre o que eles iriam falar. É claro que isso requer muito cuidado e treino, né? E tempo disponível, mas, como eu disse, a maior vantagem é que o pesquisador vai ter relatos aprofundados e observações inesperadas, surpresas, que o roteiro rígido poderia censurar ou dificultar, né? É claro também que, de um modo ou de outro, né, o pesquisador vai cometer alguns deslizes e fazer algumas imposições durante a entrevista. Porém, essas imposições serão mais explícitas nas entrevistas diretivas, estruturadas. Nas entrevistas não diretivas, a ideia é que as imposições sejam menos frequentes. E o que são imposições durante as entrevistas, né? Para isso eu vou me referir a um artigo de 2006, muito interessante, da socióloga espanhola Maria José Rubio, que trata precisamente disso. Então, Rubio, 2006, propõe que uma imposição ocorre quando algo surge na fala do entrevistado apenas porque o pesquisador mencionou. Então, existem vários tipos de imposição. A mais evidente é a imposição de conteúdo, quando o pesquisador solicita diretamente que o entrevistado trate de um conteúdo, assim, de sopetão, né? Por exemplo, o aborto, o jacaré tal, o político X. A imposição de período envolveria mencionar um período e solicitar ao entrevistado que falasse sobre ele, né? Por exemplo, o que você lembra da TV no ano 1995? O pesquisador, nesse caso, ele coloca o conteúdo da fala do entrevistado, ou seja, o que se passa na TV, e também determina o período, o ano, 1995. Uma das que eu acho mais interessantes é a imposição de perspectiva, né, que Rubio, 2006, né, trata. Por exemplo, entrevistar o diretor de uma escola. O entrevistador pode induzi-lo a falar com o eu institucional, ou seja, em nome da escola, ou com o eu experiencial, mostrando aí um pouco mais suas experiências pessoais, mais subjetivas, né? Ao invés de falar apenas em nome de toda a instituição, né? Bom, essas imposições, vamos dizer assim, elas são mais frequentes, como eu já disse, nas entrevistas diretivas, porque as perguntas já estão formuladas e o entrevistado falará daquele tema. Todos os entrevistados, né, falarão daquele tema na mesma sequência de tópicos. E é interessante, nesse caso, mandar, né, as perguntas antecipadamente para os entrevistados, para que eles possam refletir se podem ou não realmente contribuir com a pesquisa, né? Como eu disse, pequenas imposições também ocorrem nas entrevistas não diretivas,
quando o pesquisador, por exemplo, pede mais detalhes sobre os temas espontaneamente desenvolvidos, né, pelo entrevistado. Apesar do termo imposição ter uma conotação negativa, é muito difícil realizar, né, uma entrevista, uma conversa, por mais informal que seja, sem a mínima imposição, seja de conteúdos, de periodização. Evidentemente, né, se você optar pelas entrevistas não diretivas, deverá ter mais cuidado com isso. Se você tiver algum comentário sobre tudo isso que abordamos nessa aula, por favor, me deixe saber e vamos dialogando. Até a próxima aula, pessoal.